Bom dia a todos. Hoje é quanto mês? Hoje é 9? Bom dia a todos. Declaramos aberta a sessão de comissão da primeira comissão processante, 8/6, às 9h26 da manhã. E queremos saber se tem um procurador, advogado do denunciante. Podemos apresentar para nós a procuração, por favor? O senhor advogado do prefeito. Pode tomar assento aqui, por favor. A gente convida o senhor para sentar aqui e apresentar para nós a procuração. Senhor Prudente, só fazendo a correção aí da data, 8 de junho de 2020. Eu peço que monta um microfone aqui para o advogado aqui do denunciante, por favor. Queima o microfone. Vamos abrir lá. Abre o som para ele aí, para nós, por favor. Oi, bom dia, presidente, bom dia a todos. Presidente, primeiramente, queria pedir prazos para juntar tanto da procuração, do instrumento, quanto também o prefeito avisou na sexta-feira, quando foi intimado, que estava com uma agenda de saúde para estar fazendo hoje em outra cidade. Então, que, para evitar qualquer futuro pedido de nulidade, que seja, inclusive, remarcada a audiência, se possível, tá, para evitar aí qualquer alegação nesse sentido. Sim, sim. Pena. Doutor, Sim. queria que o senhor apresentasse o nome do senhor, por favor, e a cópia da OAB do senhor, por favor. Sim. Tá, eu, na verdade, não tenho cópia, tenho ela original, se possível, tá? Meu nome é Marcelo Augusto Alves Pena, OAB 41468, tá? Doutor, eu queria saber da sua pessoa, se é do interesse do senhor acompanhar o depoimento do denunciante e das testemunhas no decorrer do dia hoje e deixar o do denunciado para o final do depoimento? Ora, na verdade, o interesse maior, questão de evitar qualquer tipo de nulidade, seria nesse sentido, como o denunciante não está presente, poder alegar nesse sentido. Mas, caso for manter a comissão e for ouvido tanto o denunciante quanto as testemunhas, eu vou acompanhar sim. Aí fica a critério da comissão e do senhor presidente se vai manter, se vai seguir. Tá, mas eu requero de novo e peço que seja remarcada a sessão para uma próxima data. Inclusive pela proximidade que foi intimado o prefeito, sexta-feira, e realmente não teve como ele abrir mão dessa consulta médica para estar comparecendo à presente sessão. Qual é o prazo que o senhor precisa para juntar a procuração? Não, para juntar a procuração e documentos, 15 dias.
tá? Que aí a gente já faz essa juntada já, tanto da procuração quanto do atestado de comparecimento na consulta médica. Nós precisaria que isso pudesse agilizar para nós, porque a comissão tem prazo, né? A nossa comissão ela tem prazo, ela tem uma comissão que a gente está abrindo todas as prerrogativas para o prefeito. Da primeira vez que a gente tentou intimá-lo, né, e ele fez um compromisso com nós que ia ensinar a intimação num dia, no outro dia ele já buscou uma cirurgia em Goiânia, de fazer a cirurgia dos olhos deles, né? E agora, novamente, né, ele tem um retorno a Goiânia, e a gente, todo o que ele pediu para a gente usou dele de um bom grado, abriu os prazos para ele, só que para nós, 15 dias é longo para a comissão, porque a comissão ela tem prazos, ela se encerra, né, e eu precisaria que você juntasse para nós, no máximo, até amanhã. Olha, presidente, na verdade, até amanhã, salvo me engano, eu consigo, tá? Pelo menos uns 5 dias a 10 dias já ajudaria bastante. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, para mim deliberar com o relator sobre o seu prazo, o que a gente pode estar fazendo, porque a gente tem prazos fundamentais que se encerra, né, a comissão ela tem um prazo que se encerra. Por 5 minutos a gente vai só reunir ali, a gente já está retornando, tá? Ok. Senhor presidente, antes de nós reunirmos, a título de sugestão, eu acho que o doutor vai entender. Eu imagino que quarta-feira é um prazo bastante razoável para conseguir a juntada de todos os documentos solicitados.
Doutor, a gente retorna ao nosso trabalho. Doutor Marcelo, nós deliberaram ali, professor, dando um prazo para o senhor até amanhã às 17 horas, para o senhor juntar a procuração, né, protocolar aqui nesta casa, né, até amanhã às 17 horas. Está protocolando aqui dia 9/6, juntando, né, o processo. E vamos, como o senhor é o procurador do denunciado, a gente vamos realizar, ouvir o testemunho, ouvir as testemunhas, colher o testemunho das testemunhas, colher o depoimento deles, né, e do denunciante Léo de Oliveira, que eu convido a se tomar assento. Pedi o menino para ligar o microfone para o Léo de Oliveira, por favor. E quarta-feira, 10/6, o depoimento do denunciado Evandro Magal já fica intimado para quarta-feira, às 14 horas, né, para nós ouvir o depoimento dele, sou como procurador dele. Presidente, não tem como prorrogar esse prazo mais um pouquinho mesmo? Não dá para prorrogar porque nós temos prazo a comissões. A nossa comissões, nós já demos muito prazo. Tudo que ele pediu para nós atendemos de bom coração. Nós alargou e nós agora, para nós dar prazo para ele, fica na nossa contramão. Entendi. Fica dificultoso porque a comissão ela tem prazo para ser encerrado. Ela é restaurada e encerrada, né? Entendi. Presidente, só um detalhe, eu fui nomeado só para o ato, tá? Aí a intimação para o depoimento dele é interessante fazer pessoal, tá? Se possível. Tá? Porque... Não, o depoimento do prefeito Evandro Magal, a gente vamos colher o depoimento dele às 14 horas, na quarta-feira, pessoalmente. Sim. Ele já fica intimado para quarta-feira, às 14 horas. Sim, o que eu estou dizendo, presidente, eu fui nomeado só para o ato, né? Eu não estou representando para poder receber intimações. Né? Inclusive, se eu vou juntar a procuração, o senhor vai ter conhecimento disso, então o ideal é que fosse feita pessoalmente para ele, né? A intimação, inclusive, para ele poder prestar depoimento. Ok, então a gente vamos providenciar a intimação pessoal dele. Né? Ok. A gente dá sequência. A gente vamos tomar o depoimento do denunciante, do Léo de Oliveira, e eu passo, como foi do seu cliente, que nós tomássemos o depoimento dele, Sim. Aí eu passo para você fazer as perguntas para ele, que é cabível, que você acha que é necessário. Você está liberado para fazer as perguntas para ele. Ok. Antes de começar as perguntas, presidente, só queria constar tudo isso que a gente já deliberou até agora em ata, tá? Inclusive a informação que eu falei que a nomeação foi para o ato, tá? Só para ficar registrado e depois justificar junto com a procuração e com o documento do prefeito. É porque a sua nominação foi para o ato. Isso. Né? Mas você tem que juntar uma procuração para nós até às 17 horas da manhã. Não, sim, eu falo assim, só constar em ata, né, as informações. Não pode constar em ata que foi, mas você tem que juntar uma procuração. Não, sim, claro, com certeza. Você foi designado, né? Sim. Né? Você tem uma OAB para zelar, então você tem que... Não, sim, só Tá para constar. Tá? A testemunha está à disposição do senhor. Sim, presidente, gostaria de saber do denunciante, né, se existe algum tipo de inimizade contra o denunciado. Pode. Você queria saber se existe alguma inimizade? Isso. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, bom dia, relator. Posso até responder a todas as perguntas do advogado? Ele não tem nenhuma procuração do acusado? Como é que eu vou responder para ele? Ele vai ter que juntar ela para nós até às 17 horas da manhã, viu? Porque se ele dispôs a vir cá, né, o Léo de Oliveira. Respondo aos senhores aqui. Para ele eu não respondo. Aos senhores fica à vontade. O presidente e o relator fica à vontade.
Tá, você pode dirigir as perguntas a nós, que nós repassa ao vereador. Sim, excelência, exatamente o que eu fiz, né? Eu fiz a pergunta ao presidente, né? O presidente refazendo. Né? Ele está procurando se você tem alguma inimizade com o denunciante. Nenhuma, Denunciado, né? O Nenhuma. denunciado, né? Nenhuma inimizade. nenhuma. Não consta nenhuma inimizade com ele, doutor. Presidente, gostaria de saber também do denunciante, que foram juntadas algumas peças para a abertura dessa comissão, tá? E eu gostaria de saber onde foram encontradas essas peças, de onde foram tiradas. Gostaria de saber, não, que você conseguiu todas as provas, as peças que você subtraiu para fazer a denúncia. Né? Senhor presidente, relator, as denúncias foi um fato público Que e você notório. anexou. Como? As provas que você anexou. Né? Sim, já estou te respondendo, senhor presidente. Foi um fato público e notório. As denúncias não vieram à tona por mim. Elas estão lá todas, as gravações, imagens, relatos de corrupção. Eu fui intimado pelo Ministério Público na condição de testemunha. É isso. É isso aí, presidente. Ou Presidente, fundamentando a segunda pergunta, o que acontece? Esses autos, inclusive eu quero pedir a juntada nesse ato, foi feita uma ata notarial em razão que esse processo encontra em segredo de justiça. Né? Então, são peças sigilosas, né? E foram juntadas cópias simples nos autos. Né? Então, por mais que seja público e notório, às vezes quem fez a divulgação, né, a gente não tem o conhecimento, né, da veracidade desses documentos, em razão que os próprios advogados, né, encontram-se impedidos de acesso aos autos em razão do segredo de justiça. Né? Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que fosse juntada essa ata notorial, nesse momento, se alguém puder juntar, onde consta que o processo encontra em segredo de justiça, sem acesso ao público ou qualquer outra pessoa que não seja as partes e Ministério Público e magistrados a esses autos. eu defiro a juntada dos documentos que o senhor trouxe para nós, né? E peço a liberação do relator, se ele concorda com a ata. Sou favorável também ao deferimento das juntadas dos documentos citados pelo advogado. Presidente, uma vez juntar esses documentos, né, consta em ata também, e em razão dessa Câmara, ser uma Câmara, né, de notório respeito, né, a gente está aqui, acho que do Brasil inteiro, uma das mais respeitadas, né, e temos assim, né, sabemos que é uma coisa séria, né, que a gente faz realmente, né, a seguir a legislação, seguir o que é correto. Excelência, esses autos, né, e a juntada desses documentos, não existe dentro dos próprios autos nenhum documento que comprove a veracidade desses documentos. Né? Tanto é que é impossível até a gente atestar isso nessa fase. Vossa Excelência pode até tentar consultar os autos, eles são inacessíveis em razão do segredo de justiça. Não conseguimos, nesse momento, né, saber se esses documentos são cópias idênticas aos originais ou não, em razão que não tem nenhum tipo de certificação, seja através de uma cópia autenticada, seja através de uma certidão expedida pelo Tribunal de Justiça que ele está vinculado, ou mesmo do Ministério Público. Então, dessa forma, em razão da possível, né, ou não, da veracidade ou não desses documentos, que essa sessão seja suspensa e intimado, inclusive, o Tribunal de Justiça, que referente a esses próprios autos, para que informe nesse processo, nessa comissão, a fim, inclusive, de dar maior, né, legalidade e um maior amparo a esses documentos, inclusive para Vossa Excelência poderem estar julgando com a certeza realmente de que esse processo existe e que são peças, né, trazidas dos mesmos, que seja oficiado o Tribunal de Justiça e suspensa o andamento dessa comissão até a juntada quanto à veracidade desses documentos. Queria consultar o relator, se você concorda com com a exposição dele, né? A gente pode estar juntando os atos, né? Que ele está pedindo para nós, os documentos, mas que a gente vamos prosseguir com essa sessão para ouvir a oitiva do prefeito, né? A gente libera o prazo lá para o senhor juntar os documentos, a gente está juntando, e a gente, só a opinião do relator, que somos.
Sim, presidente, o intuito, na verdade, é evitar qualquer alegação de nulidade futura, né, em razão da falta de certeza do documento juntado, né. Até porque, pelo que eu li das peças, trata-se do inquérito que foi feita uma denúncia, né, para o Ministério Público, mas não existe nenhum documento, são cópias simples, né. Inclusive, é difícil, até por processo estar em segredo de justiça, a gente saber realmente se pertence àqueles autos ou não. Então, eu acho que é plausível e razoável, né, até para em questão da própria imagem da própria corte, né, julgar com a segurança maior razão em referente aos próprios autenticidade dos documentos. Nós vamos ajuntar o ato, né? Vamos continuar prosseguindo a sessão normal, né? Se houver algum prejuízo ao denunciado, a gente refaz a sessão. Se tiver algum prejuízo, algum dano que nós podemos vir a causar a ele, nós temos pleno consciência que refazemos a nova sessão, Não, justamente para repor o prejuízo dele, Sim, se houver algum prejuízo dele. Eu Certo, entendo doutor? pertinente continuar a sessão, né? Eu falo assim, só suspender em razão de, antes de saber a veracidade, né? Suspender o julgamento, né? Hoje os atos até é importante ser praticados, né? Já estamos todos aqui, mas mesmo a suspensão que eu me dirijo são só os atos posteriores, né? Ok, doutor Marcelo, a gente vai, vamos analisar a pedido do seu julgamento e a gente comunica ao senhor, né, do resultado que a gente vai fazer para o senhor, da data do julgamento, certo? A gente prosseguir com ouvindo as testemunhas do seu cliente, né? Que nós temos prazo, nós temos que ouvir, porque o nosso prazo ele corre dia a dia, né? Ele é direto, né? Ele não são dias úteis, então para nós, quando mais nós alongar, mais apertado para nós vão ficar. Fica mais difícil para nós poder ouvir todo mundo. Então, hoje a gente vai continuar a sessão, o senhor acompanhando, né, direito às perguntas, a gente está aí à sua disposição, a gente vamos, e qualquer coisa a gente avisa, o senhor comunica. Não, sem problema, presidente. Gostaria só de constar em ata, se possível depois, se antes de encerrar, se vai ser deferido a suspensão, né, dos atos contínuos dessa comissão, ou se vai ser prosseguido, sabe, só para constar em ata. É importante porque, como eu informei Vossa Excelência, né, além de não ser possível, né, mensurar se é verdadeiros ou não os documentos, né, o processo está em segredo de justiça, né, atrapalha inclusive a defesa que foi feita, porque a gente não teve nem acesso, né, a esse documento desse processo, né. Então a gente não sabe, igual eu informei Vossa Excelência, nem se é procedente ou não essa denúncia que foi feita nesses termos. Ok, a gente pede para constar em ata e a gente vai continuar a sessão, a gente ouvir certo? A gente libera, junta tudo e quando a gente avisa o senhor, a gente comunica o senhor. Ok, tá bom, Excelência. doutor? Só tenho mais uma pergunta para o... Pode continuar as perguntas. Se tiver mais alguma pergunta para fazer para ele. Sim, presidente, eu gostaria, né, de saber do denunciante. Tá, ele informou na primeira pergunta que não tem nada contra a pessoa do prefeito, né, e na segunda ele falou que as informações, né, que deram origem ao inquérito foram pegas das redes sociais e foi um ato notório para todos. Eu gostaria de saber, né, do denunciante se é de praxe, né, da pessoa dele está fazendo denúncias e aberta perante as comissões em razão de fatos, né, sem a devida pesquisa e realmente a veracidade desses fatos, inclusive juntada de documentos nesse sentido, sem a certificação de realmente são verdadeiros. O vereador Leandro de Oliveira, nós já temos uma prerrogativa como vereador, que ele já tem direito à fiscalização do prefeito. Esse já abre para ele esse procedimento, que ele é um fiscal do povo, então ele tem diretamente de fiscalizar todas as contas, todos os órgãos da prefeitura, todos os atos do prefeito, ele tem direito de fazer isso. E eu passo a pergunta para o Léo de Oliveira. Então, senhor presidente, estou fazendo simplesmente o meu papel, né? O papel dessa casa, né? Nós estamos simplesmente fazendo o papel dessa casa. Quando eu recebi as denúncias, eu confirmei no tribunal a existência do processo.
eu não joguei para essa casa aqui apurar fake news, né? Então, simplesmente, eu estou fazendo o meu trabalho, como todos aqui têm que fazer esse trabalho, é o trabalho da casa, é o direito do parlamentar. Agora, é duro ficar ouvindo um jovem que tem carteirinha da ordem, que não tem nem procuração, a fazer perguntas desse nível, né? É lamentável o que eu estou ouvindo aqui, né? Então, simplesmente, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não posso nem responder para ele, porque ele não tem procuração. Nem posso responder para ele, eu tenho que responder para os senhores. Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o denunciante. Só um minutinho. Léo de Oliveira. Como ele apresentou para nós como procurador do prefeito, se dispôs, veio até a mesa e apresentou para nós, né, a procuração dele escrita, né, que ele não trouxe, mas ele trouxe verbalmente, se declarou procurador do prefeito, então isso já prende a ele conosco, que ele já tem uma carteirinha do OAB, então nós demos para ele até às 17 horas da manhã, do dia 9 de manhã, para ele juntar a procuração escrita, né? Mas como ele veio cá e declarou, né, sendo o doutor Marcelo Augusto Alves Pena, procurador do prefeito, né? Então ele tem as prerrogativas de poder estar procurando, fazendo as perguntas para a gente. O senhor responde se o senhor achar que devido a responder, certo? Se o senhor achar que não, o senhor não precisa responder, mas ele realmente tem como, ele certificou como procurador do prefeito. Pois não, Cid Junqueira. Relator. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o denunciante. O representante do denunciado, senhor denunciante, vereador Léo de Oliveira, está questionando sobre a... eu tive orientação aqui, doutor, que você pode prosseguir, no final eu faço a pergunta que eu iria fazer nesse momento. Obrigado. Excelência, apesar de já responder a pergunta do Léo de Oliveira, a gente está aqui numa Câmara, podemos dizer, legislativa, né? Inclusive, o Estatuto da Ordem me permite, né, participar do ato, né, e posteriormente juntar da procuração. Então, acho que a gente está no lugar certo, né, para discutir sobre legislação. E, continuando as perguntas, Excelência, o denunciante, né, informou, né, que realmente entendo, né, a posição dele, né, para estar averiguando atos contra o prefeito, mas, reformulando a minha pergunta, o sentido foi de que a abertura de comissões nesse sentido, com provas, ele falou que chegou a confirmar que o processo existe, mas se é habitual, né, a realização de denúncias nesse sentido, sem a comprovação de se de fato, né, essas peças são verdadeiras, se são advindas desses autos, né, em razão do segredo de justiça dos autos e a dificuldade que nem os advogados estão tendo de estar acesso a esses autos, né, ou seja, é uma coisa que veio à mídia, que está sob segredo de justiça, praticamente impossível de alguém ter tido acesso, e o denunciante teve acesso e falou que sabe que o processo existe, mas não nos trouxe nenhuma certificação, nenhuma certeza que realmente essas cópias são desses autos. Então, a pergunta é no sentido de que, né, se realmente é habitual, né, esse tipo de denúncia, né, com provas, sem saber se essas provas realmente são verdadeiras, são cópias autênticas, né, dos autos, inclusive porque está no processo de segredo de justiça, com acesso apenas dos juízes, promotores e das partes envolvidas. Doutor, ele tem, como vereador, ele juntou para nós, né? Então, repassa a pergunta para o nosso denunciante. Senhor presidente, relator, público aqui presente, esse é o trabalho do vereador. Esse é o trabalho do vereador. Simplesmente fiz o meu trabalho. As redes sociais, todos os canais de veículos de comunicação falando do caso. Eu fui testemunha na condição de testemunha pelo MP Goiânia, GAECO, sobre o caso. O caso existe
E é isso que existe a comissão, por isso que foi criada a comissão. Por isso que foi criada a comissão, para apurar tudo isso. Está aí a denúncia, eu como parlamentar, eu estou exercendo simplesmente, senhoras e senhores, o meu direito de parlamentar, de falar, de não ter medo de denunciar. Por isso que foi criado essa casa. Você já pensou se o vereador tivesse medo de denunciar? Aliás, esse medo, ele impere há 20 anos nessa cidade. O povo nosso não aguenta mais tanta corrupção. Não tiro nada que eu postei nas redes sociais de todas as denúncias apresentadas. Eu não fiquei preso 10 dias. Eu não estou sendo acusado de corrupção, lavar de dinheiro. Aqui nessa casa, o senhor deve ser de Goiânia, o senhor não tem conhecimento, tem 4, 6 rodando nessa casa contra o seu cliente. Ele é corrupto. Então, o senhor é novo ainda, quando o senhor estava estudando, esse cidadão que é o atual prefeito da cidade de Caldas Novas, já estava sendo prefeito da nossa cidade. A oportunidade que o nosso povo deu foi uma oportunidade ímpar, única, e ele não soube aproveitar. Então, o que eu estou fazendo, simplesmente, é a minha obrigação de parlamentar. Parlamentar corajoso, porque em outras edições e mandatos, falaram muito, mas agiram pouco. Falaram muito, mas agiram pouco. Então, eu espero que essa SEI dê uma resposta para o nosso povo. Presidente, inclusive, entendo, e eu acho dever, né, de todo vereador, realmente estar fiscalizando relação de conta de prefeito, né? O que acontece? Em razão das minhas perguntas, Excelência, trazer, inclusive, aqui uma casa, igual eu falei no início, né, de muito respeito e muita confiança. Mas, quando se recebe uma comissão, se é aberta uma comissão, né, processante, com provas que, sem certificação, sem a gente poder estar, de fato, averiguando a veracidade dessas peças, dessas provas, acaba causando uma descredibilidade no próprio comissão, né, processante, em razão da falta de veracidade ou de se obter essa veracidade. Se é verdadeiro, a gente não tem como, nesse momento, dizer. Se é falso, também não. Então, Excelência, a pergunta é nesse sentido, né? Quando foram feitas todas elas, apesar do denunciante, né, ter feito, né, informado, né, outros fatos também, né, inclusive que cumpre seu dever, isso que é muito bom, mas a gente precisava dar uma credibilidade maior, né, nessas provas, inclusive porque foi formada uma comissão, e eu acho que é uma coisa muito séria, e a gente está aqui para debater uma coisa séria. Mas para informar qual fonte, qual veracidade que foram tragas essas provas, se o denunciante tem pelo menos alguma certificação nesse sentido que fala, se essas provas são realmente cópias idênticas às originais. Essas provas foram buscadas junto, né, o que aconteceu com o seu cliente. Ele apresentou para a Câmara, os 15 vereadores, onde tivemos a votação, aprovada pela Câmara Municipal pela maioria, e foi feito um sorteio entre os vereadores, justamente para montar a comissão, onde foi sorteado entre 15 vereadores meu nome para presidente, Cílio Junqueira para relator, e o Anderson Nunes para membro, que não compareceu nenhuma sessão, e eu mais o Cílio Junqueira, eu como presidente, ele relator, os advogados, nós debruçamos em cima disso aí, justamente para nós não cometer nenhuma injustiça, doutor, nenhuma injustiça, não fazer nada que prejudique o nosso próximo. Então, nós fomos buscar a fundo todos os prazos que o senhor cliente pediu, nós concedeu justamente para ele estudar também, para ele verificar. E quando ele estava estudando, nós também estávamos estudando. Nós estávamos buscando
para a gente saber realmente o que a gente está fazendo, para a gente não cometer injustiça com ninguém. Levou a ele 10 dias de prisão, esse ato, né? E a gente foi... Excelência, como Vossa própria Excelência disse, né, o fim dessa comissão não é cometer injustiça. Por isso que eu acho importante, eu faço pedido de ofício ao Tribunal de Justiça para estar informando se realmente essas peças, essas provas, referem-se realmente àquele processo judicial, porque, pelo menos, a gente tem certeza que realmente são documentos verídicos, entendeu? Por isso, novamente, eu requeiro, inclusive pela fala do vosso presidente. A comissão vai analisar seu pedido e vai te informar posteriormente da situação. Eu quero fazer a pergunta para o denunciante agora. Suas Excelência, só que seja feita a pergunta para o denunciante se o denunciante não tem nenhuma certificação, né, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, ou de qualquer documento que seja, que dê uma veracidade, né, uma autenticidade a essas peças que foram juntadas. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a pergunta dentro dessa pergunta que ele fez para o denunciante. Só o Léo de Oliveira responder, aí, ao finalzinho, a gente Às só vezes pode já fazer. supre. Senhor presidente, como eu falei e vou insistir aqui, as denúncias não vieram à tona por mim. Eu sou um vereador, eu sou um representante do povo. Eu recebo todo dia 5, 10 denúncias, a maioria nas redes sociais. Cabe à casa, por isso que foi formada a comissão aí. Por isso que foi formada a comissão, que a comissão prova que é verdade ou não. Está aí a denúncia, por isso que abre a comissão de investigação. Por isso que abre a comissão de investigação. Eu apresentei aqui 7 vezes para conseguir êxito em uma. Não foi fácil. Só para vocês terem uma ideia, a comissão é formada por 3 pessoas. O membro não está, porque ele é amigo pessoal do prefeito. Só para vocês terem uma ideia. Então, o meu trabalho de vereador é esse. O meu trabalho de vereador é esse. Cabe à comissão, cabe o denunciado falar, olha, é falsa essas provas, eu não fiquei preso, eu não roubei nenhum cruzeiro nessa cidade. É isso, a gente quer isso. A comissão, abrimos uma comissão. E eu abri mão até do meu voto. Eu denunciei, eu não posso votar, abri mão até do meu voto. Arrisquei o meu mandato. Senhor presidente, queremos justiça. Querendo registrar, Lódio, que não tem nenhuma impedição do membro, né, que impede nosso trabalho. O membro ele não participou porque ele não quis, então não apresentou nenhum documento para nós que ele tem um relacionamento com o prefeito afetivo, né, não quis realmente participar das sessões, então quero deixar só registrado em ata que não consta nenhum documento que o ANS tem um ligamento forte com o prefeito desta casa. O senhor tem mais alguma pergunta? Sim. Excelência, entendo, né, que, na verdade, essa Câmara foi feita para procurar justiça. Né? Entretanto, a gente não podemos fazer justiça com injustiça. Né? Inclusive, quando eu falo isso, em razão das falta de veracidade das provas, em razão de a gente não ter um conhecimento se realmente são cópias idênticas, reprográficas do processo. Então, é uma pergunta bem simples, só saber se realmente o depoente tem ou se não tem uma certificação que essas provas são idênticas, foram cópias reprográficas idênticas ao do processo original. Responde para mim sim ou não, Léo de Oliveira. Não tenho conhecimento. Essa é a resposta dele. Excelente, satisfeito. Vou passar para o relator agora, fazer a pergunta para o Léo de Oliveira, Cílio Junqueira. Vereador Léo de Oliveira, você como denunciante, está aqui também o representante do denunciado, o prefeito Evandro Magal. Eu entendo, e nós sabemos, que o processo ele corre em segredo de justiça.
Mas eu quero dizer aqui, para o representante do denunciado, que esse processo se tornou público pelo próprio Ministério Público. Eu acredito que o vereador Léo de Oliveira colheu essas informações dentro do site do Ministério Público do Estado de Goiás. Pode ser, e nós entendemos e respeitamos, corre em segredo de justiça. Mas essa documentação, senhores, ela foi extraída dentro do Ministério Público do Estado de Goiás, a qual eu confio e acredito. Presidente, na forma de pergunta, eu queria constar assim... Então perguntando... e se possível... Então, perguntando, vereador Léo de Oliveira, você extraiu os documentos dessa forma? As denúncias, senhor relator, não vieram à tona por mim. Elas estão lá, todas as gravações, imagens, relatos de corrupção. Eu fui intimado, como o senhor também foi, juntamente com Rafael Moraes, vereador dessa casa, nós fomos intimados na condição de testemunha naquela oportunidade. É isso. O senhor tem mais alguma outra repergunta para... Nossa, mas só para constar em ata, na pergunta, né, e a resposta também, e novamente eu vejo, presidente, que é importantíssimo, né, a partir desse momento, aparentemente, parece que veio do Ministério Público, né, essa documentação, que seja oficiado mesmo, né, porque a gente consegue ter uma idoneidade da prova, né, acho que é importante. Ok, eu peço para constar em ata, e fica, né, nós fica relato, nós vamos... O Cílio Junqueira, como relator, você tem mais alguma pergunta? Você tem mais alguma pergunta para fazer? Não, satisfeito, senhor. Satisfeito? Eu vou suspender a sessão, né? A gente volta a retornar às 14 horas, para a oitiva das testemunhas, né? E já quero deixar o senhor ciente, né? Que o senhor tem até amanhã às 17 horas para juntar a procuração. Perfeito. Né? E o seu cliente, né? Ele tem, e já sai daqui, o senhor já sai ciente também, que ele vai ter que... Nós vamos colher o depoimento dele quarta-feira, às 14 horas, dia 10/6. Não, perfeito, excelência. Ok? Só, novamente, fundamental, que eu estou só para o ato, é importante fazer a intimação pessoal para depois não dar nenhum problema em razão de alguma nulidade, razão que eu estou realmente só para o ato, né? Eu não consigo receber intimação na pessoa dele. Exatamente. Tá. E eu vou suspender, às 14 horas a gente retorna. Ok. Ok? Dispenso o Léo de Oliveira, né, como denunciante. Às 14 horas o senhor não precisa, não. A gente vai ouvir as testemunhas do prefeito. Ok?